Olá, seja bem-vindo ao treinamento do módulo pecuário do software de gestão SW Rural. Bom, os controles pecuários do software SW Rural eles são divididos de duas formas. Nós temos como fazer a gestão dos animais que são controlados no campo por meio de lotes, tá? Então nós temos todo o manejo relacionado a lote e temos a opção de controle para propriedades que fazem a gestão de campo individualizada, ou seja, possui o controle individual por meio de números ou brincos ou até mesmo chip eletrônico. Tá? Então, qualquer forma de identificação individual no campo é possível se tratar dentro do software aqui e fazer todo o manejo de forma individualizada pelo módulo de controle pecuário individual. Inicialmente, vamos tratar aqui sobre o módulo de controle em lotes. Então, o módulo de controle de lotes contempla aqui esses 4 conjuntos de botões, onde tem a entrada, saída, manejo e mudanças ou transferências de animais de lotes. Tá? Então, lembrando, esse módulo de gestão é para os animais que não possuem controle individualizado no campo. Tá? Então, eu vou aqui na opção entrada de animais. No momento que eu vou estar registrando essa entrada de animais, eu tenho opções de entrada. Dentro desse módulo de entrada de animais, eu tenho as opções de entrada por compra, nascimento ou inventário. Compra é quando se dá o processo de compra, eu vou lá, compro um lote de animais e eu vou registrar as informações relacionadas à compra. Número de nota fiscal, se eu tiver, data da compra, localização, categoria de animais que foram adquiridos, espécie, raça, de quem eu comprei, quem foi o fornecedor, a quantidade de animais e o valor total e unitário. Tá? A opção de entrada por nascimento, então, à medida que for nascendo animais dentro de outras categorias, dentro das categorias, por exemplo, no lote de bezerros, eu vou incrementando esse mesmo lote, adicionando a quantidade de animais que estiver nascendo dentro desse período. Tá? E a opção por inventário é a opção de entrada para o processo inicial de implantação do software. Então, quando eu opto por estar trabalhando de forma mais organizada e tendo a gestão dos animais por meio do software SW Rural, primeiramente eu tenho que fazer o quê? Fazer uma contagem física de todos esses animais, fazer todos os inventários, quanto que eu tenho de cada animal dentro de cada lote e lançar esse inventário aqui dentro do software por meio do módulo entrada e inventário. Tá? Lembrando que esse processo que eu estou tratando aqui é para controle de animais em lote. Mais à frente eu vou estar trabalhando o controle para animais individualizados. Tá? Então aqui eu vou imaginar aqui que eu estou fazendo o controle de inventário. Então eu tenho a localização, tá? Posso estar criando localizações. Eu tenho as categorias de animais, tá? Então vou fazer um inventário para a categoria de animais de bezerro, espécie bovino, tá? Raça. Não, o fornecedor é opcional, porque é um processo de inventário. O fornecedor, comumente, a gente vai estar utilizando somente no processo de compra. E estou informando aqui que eu tenho 150 animais dentro dessa categoria de bezerros, dentro da localização Pasto 001. Se eu quiser informar valores, unitário, valor total, peso, esse é o momento que eu faço essa informação e adiciono também qualquer tipo de observação. Mando salvar. Opa, a data é obrigatória, a data que eu estou fazendo o inventário. Então eu já tenho o inventário lançado. Esse aqui é o inventário, tá? Para que eu confirme esse inventário, eu tenho que vir na opção fechar. Desejo gerar contas a pagar? Não, é um processo de inventário inicial, então não tem necessidade de eu gerar um contas a pagar, então simplesmente eu clico em não. Num processo de compra, um lançamento de nota de compra, um lançamento de entrada de animais pela opção de compra, aí sim eu tenho a opção de gerar o contas a pagar e abrir o processo de integração lá com contas a pagar. Tá? Automaticamente, para aquele fornecedor que eu estou fazendo a compra, o registro de compra, vai cair o lançamento dando contas a pagar. Então, pronto, já registrei a entrada de 150 animais dentro dessa categoria bezerros. Note que nessa tela de lançamento aqui, eu já tinha uma entrada anterior de 100 animais, tá? Onde esse foi o fornecedor para essa mesma categoria. Então, dentro dessa categoria, eu tenho 250 animais. 100 animais que foram provenientes dessa compra aqui e mais 150 relacionado ao inventário que eu acabei de fazer na entrada. Então vamos lá só confirmar, vou tirar um relatório
vou no menu de relatórios, lembrando que eu estou dentro do controle de animais em lote, então eu vou tirar um relatório de contagem de animais dentro do controle de lotes. Abro esse relatório de contagem de animal e aqui eu vou aplicar os parâmetros de filtro para que possa estar informando, confirmando aquelas quantidades de animais que eu coloquei lá. Então vou colocar bezerros, categoria todos, por localização, mandar visualizar aqui para eu conferir essas quantidades dessa categoria, tá? Então eu tenho, está me mostrando aqui que eu tenho bezerros no pasto 1 na quantidade de 249. Então eu dei 100 de entrada, 100 de 150 de que eu comprei, 100 que eu gerei um inventário, né? E aqui está constando o saldo atual 249, provavelmente deve ter um registro de morte, algo nesse sentido para essa categoria. Para que eu possa estar confirmando isso, eu venho aqui no relatório de entrada e saída de animais, eu posso tirar um relatório por meio dessa categoria, bezerros, tá? E confirmar, aqui na opção saída, eu tenho todas as opções de saída, se eu tenho uma saída para essa categoria de bezerros. Então está aqui, eu tenho uma categoria, uma saída na quantidade de 1, tá? Nessa data aqui, por isso o motivo dele estar mostrando como saldo atual essa categoria 249, ok? Voltando aqui na tela de lançamento, tá? Então, na tela principal do sistema, nós estávamos trabalhando aqui na parte de entrada de animais. Se eu faço a comercialização, se um animal morre, qualquer tipo de movimentação de saída dentro desse lote, eu venho na opção saída de animais. Então, aqui eu vou estar registrando uma saída. E dentro da saída eu tenho os tipos de saída. Então, eu posso estar registrando uma saída de um animal, venda ao frigorífico, ou uma venda que eu fiz para um vizinho, uma venda qualquer, ou uma saída por tipo de morte. Então, vou registrar aqui, por exemplo, uma saída por tipo de morte, daquela mesma categoria que eu estou trabalhando, categoria bezerros, tá? Espécie bovino, a raça. Eu vou informar que teve 2 mortes no dia de hoje, tá? Encontrado preso à cerca. Mando salvar, então está aqui o registro dessas 2 mortes, só falta eu fazer o fechamento, não vou gerar contas a pagar, morreu, fiquei no prejuízo, clico em não e já atualizo aquele relatório de estoque, que estão 249 quando eu tirei inicialmente, agora vai ter que constar que eu tenho um saldo nessa categoria de animais de apenas 247, tá? E vai me atualizar aquele relatório de saídas dessa mesma categoria, apresentando as 2 mortes que eu acabei de registrar para essa categoria dentro desse lote. Tá? Então está aqui 2 mortes e a observação que eu coloquei aqui nessa saída. Tá? Então, entrada, saída de animais. Manejo, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de manejo que eu for estar registrando para cada categoria, para cada lote de animais, eu faço pela opção de manejos. Tá? Então eu entro aqui no módulo manejo. Aqui eu vou ter a opção de estar inserindo um manejo para esses animais, inserindo. A data em que foi realizado o manejo, para quantos animais foi realizado esse manejo, tá? Eu vou informar aqui, por exemplo, que foi feito um manejo para 10 animais dentro desse pasto 1 na categoria bezerros, né? Ou posso registrar que foi para os 247 animais que estão dentro dessa categoria bezerros. Tem a opção de estar informando quem é o funcionário que registrou esse manejo. Eu posso colocar aqui que foi feita uma vacina aftosa, por exemplo. Clico em salvar, tá? Então, está registrado aqui o manejo, tá? Dentro desse manejo, eu posso estar registrando atividades adicionais, tá? Então, se eu fiz, por exemplo, mais de uma atividade, eu fiz a vacina de aftose e apliquei uma outra vacina, né? Eu posso estar registrando, né, qualquer tipo de vacinas aqui para esse mesmo manejo, diversas atividades para esse mesmo manejo e também informar que insumos
que foram utilizados no desempenho desse manejo. Tá? Então, por exemplo, eu utilizei a vacina aftosa, eu posso vir aqui informar para aquele mesmo manejo que foram gastos X doses dessa vacina de aftosa, o sistema automaticamente já vai baixar no estoque e vai atribuir a essa categoria aqui o custo relacionado à utilização desse insumo. Fazendo um gancho aqui lá com o módulo de controle de estoque, então, para que a gente possa dar a saída de insumos para animais é feita por aqui e a entrada é feita lá dentro do controle de estoque na opção entrada. É lá que é feito todo o processo de entrada de insumos para serem utilizados posteriormente também aqui na parte da pecuária. Ok? Voltando aqui então na tela principal. Entrada, saída, manejo, e aqui eu posso fazer as mudanças e transferências. Então, eu posso criar aqui um processo de mudanças. Então, eu vou imaginar que dentro daquele lote de animais, de bezerros, eu tenho 25 bezerros, né? Que eles vão sair, eu posso estar registrando mudança entre os pastos, tá? Ou de categoria, ou de raça, tá? Então, eu vou estar fazendo uma movimentação, por exemplo, que ele está saindo 25 animais da categoria bezerros e estou jogando ele para a categoria novilhos. Coloco a data e faço todo o processo de mudança dos animais entre as categorias, entre os pastos e entre os lotes, por meio da opção mudança. Bem, então esse é o processo para manejo, controle e manejo dos animais que não possuem identificação individual na propriedade. Vão trabalhar somente por meio das opções em lote, tá? Para os animais que possuem codificação individual dentro da propriedade, os manejos relacionados a esses animais, eles estão destacados aqui nessas opções. Então aqui eu tenho o cadastro dos animais, a parte de pesagem, controle de lactação, registro de morte dos animais, compra, suplementação, manejo e mudança. Então aqui eu tenho, vou cadastrar os animais individualmente. Eu venho na opção animais, tá? Eu tenho duas formas inicialmente de cadastrar esses animais. Eu tenho como cadastrar inserindo individualmente um a um, ou eu tenho uma funcionalidade de importação por meio de uma planilha Excel padrão esses animais, tá? Então você pode vir aqui na opção importar planilha, tá? Dentro da opção de importar planilha aqui você tem a opção de fazer o download da planilha de importação. Aí você deve, dentro dessa planilha padrão de importação, você tem que colocar, copiar ou preencher, copiar da sua planilha de controle ou preencher os dados dentro dessa planilha padrão de importação para que o sistema reconheça e faça a devida importação, tá? Lembrando que essas colunas aqui não podem ser alteradas e as informações aqui só tem alguns exemplos, 8 animais aqui, para que possa ter informações de quais são os padrões de dados a serem preenchidos aqui em cada uma dessas colunas, tá? E os campos de preenchimento que são obrigatórios, eles vão estar sempre em destaque na cor vermelha. Feito esse processo de preenchimento dessa planilha padrão, você pode vir aqui nessa funcionalidade, aqui nesse mesmo caminho, tá? Importar Excel e localizar no seu computador onde se encontra essa planilha e dar o comando enviar, para que o sistema importe todos esses animais individualmente aqui dentro, tá? Então aqui, essa é a tela de cadastro dos animais, eu tenho aqui uma relação de animais, tem um resumo de quantos animais eu tenho cadastrado por sexo, tá? Se eu desejar fazer um acompanhamento de manejo de determinados animais, eu posso estar aplicando um filtro de pesquisa aqui pelo código do animal, né? Aplicando o critério de pesquisa, selecionando esse animal específico, e aqui eu faço um acompanhamento, ó, de todas as pesagens desses animais, né? Com dado histórico de pesagem ou para estar registrando uma nova pesagem a esse animal, tá? Todas as informações de atividade de manejo, parte reprodutiva e tudo mais, tá? Para que eu possa estar inserindo um animal individualmente dentro dessa tela de cadastro de animais, basta vir na opção inserir e aqui eu tenho, novamente, padrão do sistema. Campo no tom de branco não é de preenchimento opcional e nesse tom de amarelo é de preenchimento obrigatório. Então eu vou informar, está ativo, a situação do animal, tem umas situações padrões aqui.
Se ele está desmamando, preenche positivo, vazia, parida, lactação, e aqui eu vou preenchendo os campos. Código do animal, nome, espécie, data de nascimento, data de entrada, raça, sexo. Depois de todos os dados preenchidos, clico em salvar. O animal já vai aparecer aqui cadastrado e está pronto para estar registrando todos os manejos. Voltando aqui na tela principal, módulo seguinte é o módulo de pesagens. Então, para eu estar registrando a pesagem em determinado animal, eu venho aqui na opção de pesagem. Da mesma forma, eu tenho como inserir uma a uma as pesagens ou utilizar a mesma funcionalidade lá do cadastro inicial de animal, usando a opção de importar as pesagens por meio de uma planilha Excel. Tá? Então, eu vou fazer o download, aqui eu tenho o modelo padrão dessa planilha, faço o download desse modelo, preencho os dados conforme está ali detalhado nas planilhas, né? Na sequência, eu localizo a planilha e mando enviar automaticamente. O sistema vai associar a todos esses animais que estão na planilha as devidas pesagens. Para que seja feito isso de forma manual, basta vir aqui na tela de pesagem, inserir. Eu posso estar selecionando um animal ou um lote de animais, tá? Nessa tela de seleção padrão de animal aqui. Então aqui eu fiz uma seleção, por exemplo, aqui de 3 animais, e esses 3 animais, no único comando, eu atribuo um peso, tá? Informei aqui, pesagem de 460 kg, na data, e o sistema vai automaticamente, para esses 3 animais, atribuir essa pesagem. Então, apesar do controle individual necessitar que os animais sejam cadastrados individualmente, o processo de manejo pode ser feito de forma em lote, utilizando esse exemplo que eu fiz no módulo de pesagem aqui. Então, eu posso selecionar um lote de animais, um grupo de animais, e eu não preciso, por exemplo, numa vacina, estou com um lote de 150 animais. Eu não preciso fazer esse lançamento 150 vezes. Eu simplesmente vou lá, seleciono esses 150 animais por meio de opção de filtro padrão que o sistema me disponibiliza e faço isso num único comando. E aí sim o sistema vai fazer isso 150 vezes de forma interna, tá? Pegando um gancho nesse sentido, onde eu vou estar registrando essa vacinação que eu dei exemplo, é aqui na opção de manejo. Então, vamos imaginar aqui que eu vou fazer um manejo. Eu clico aqui para inserir um tipo de manejo. Então, aqui eu vou colocar vacina. Tá? E aqui, ao mesmo tempo, eu vou informar quais os animais que serão vacinados. Posso estar selecionando todos os animais aqui. Confirmo, então o sistema já me trouxe todos os animais selecionados para aquela opção que eu criei de vacina. Na sequência, clico em salvar. Então, ele já me salvou todos os animais. Então, aqui eu tenho 60 animais. E agora sim, eu vou registrar uma única vez para esses 60 animais a atividade, que tipo de vacina foi feita nesses animais. Então, eu vou estar selecionando a atividade, clico em inserir. Então, eu vou lá, vou fazer um tipo de manejo, vacina aftosa, tá salva, fecho. Aqui eu venho no tipo de manejo, vacina aftosa. Não preciso selecionar os animais, a não ser que eu queira registrar para um animal específico, eu simplesmente coloco para todos aqueles 60 que foram selecionados anteriormente. Clico em salvar e o sistema vai me atribuir para aqueles 60 animais a vacinação. Então, está aqui a lista dos 60 animais que foram selecionados anteriormente, a opção de vacinação. Tá? E também aqui eu posso atribuir a ele os insumos que foram utilizados para que eu possa baixar lá do meu estoque os insumos para esses 60 animais que eu mencionei aqui. Então, vem aqui na opção insumos, inserir, né, na atividade para todos os animais que eu inseri anteriormente, informo qual é o almoxarifado e qual é a quantidade que foi utilizado por animal, mando salvar, automaticamente já vai baixar do meu estoque também para essa atividade de vacina, as doses por exemplo, se for uma vacina aftosa, as doses de aftosa que foram associadas ali. Já baixo o meu estoque e já compõe o custo aqui individualizado para cada um desses animais. Tá? Voltando na tela principal aqui, para que a gente possa estar continuando nos módulos da pecuária individual. E aqui eu tenho controle de morte. Então, se eu for registrar a morte de um animal específico, eu venho aqui na opção de morte, inserir, seleciono, posso estar cadastrando o tipo de morte.
adiciono um animal primeiramente, então vou informar, por exemplo, aqui que esse animal aqui, 1060, confirmo, tá? E aqui eu vou informar, cadastro os tipos de morte, que é bastante interessante, que aí eu consigo tirar os relatórios, fazer uma estatística dos relatórios por tipo de morte. Clico em inserir, então, por exemplo, raio, salvo, fecho, e vou informar que é por raio, que foi a morte desse animal, a data, mando salvar. Então, ou seja, já registrei a morte desse animal. Obviamente, esse animal já está como inativo aqui dentro do sistema, que é esse animal aqui. Note que a bolinha já ficou vermelha, ele está aqui dentro do meu cadastro, mas está como animal inativo, tá? Controle de compra e venda, então todo o processo de compra e venda de animais é por aqui que eu vou estar informando esse processo de compra e venda, informando para quem eu comprei, quais os dados do fornecedor, qual o valor que foi compro desse animal, como que vai ser a forma de pagamento, seleciono quais são os animais que compõem essa compra para que esse custo caia animal por animal e também que eu possa fazer aqui a ponte com o contas a pagar lá do meu financeiro. Isso no processo de compra gera contas a pagar. No processo de venda vai fazer o mesmo processo de integração, gerando para quem comprou esses animais, gerando na verdade para mim contas a receber, tá? Suplementação, então aqui eu vou estar fazendo a salga dos coxos e tudo mais, né? Eu vou estar informando aqui por lote de animais ou por animal, né? Por localização, eu tenho como filtrar esses animais por localização, eu posso aplicar um filtro em determinado pasto, trazer todos os animais para aqui e informar a data que foi feito a salga desse coxo e os insumos, o sal no caso que saiu para esse animal, automaticamente o sistema vai compor como despesa para esse lote de animais selecionados e também vai baixar lá do meu controle de estoque esses insumos que foram utilizados lá também, tá? Para que eu possa estar fazendo a mudança dos animais, eu posso estar mudando esses animais de pasto, mudando esses animais por categoria, lembrando que o sistema faz essa mudança de categoria, essa mudança de era, ela faz essa evolução de forma automática, mas você tem a opção também de fazer isso de forma manual, aqui pela opção de mudanças. Isso permite então que você mude a localização dentro da propriedade, mudança de espécie, categoria, pastos, fazendas e tudo mais. Selecione os animais que você vai mudar, selecione os parâmetros de mudança, a data automaticamente o sistema vai fazer esse registro de manejo, esse registro de mudança para os locais ou as opções que foram informadas ali, tá? Controle de lactação é controle básico de produção de leite, né? Você registra as desmamas dos bezerros, você registra aqui pelo modo desmama. Então vai inserir, selecionar quais são os bezerros que estão, o sistema vai trazer os bezerros que estão com status de mamando, e aí a gente pode estar aplicando um comando de desmamar esses animais, informando além dos animais, quais são esses animais, informando qual foi a data da desmama e o peso de desmama. Automaticamente o sistema vai registrar esse animal como desmama e vai alimentar os relatórios de desmamos, vai alimentar o relatório de médio de desmama, de peso de desmama por matriz e assim sucessivamente. Tá? Então, controle de lactação, registrado de produção de leite, entrada e saída, comercialização de leite, faz também a ponte lá com o financeiro no contas a receber. Dentro do módulo pecuária individual, a gente tem também o controle reprodutivo, onde é possível. Cria todos os protocolos de inseminação artificial, então dentro de cada protocolo, né, eu informo, aqui são os detalhes dos protocolos, informo dia a dia que atividade deve ser feita, o intervalo de que dias, né, então aqui basicamente é a estruturação do protocolo. Depois desse protocolo feito, eu posso estar registrando a inseminação de todas as matrizes. Então, crio uma estação de monta. Dentro dessa extração de monta, associo as matrizes, né, que vão ser submetidas àqueles protocolos, aplico esse protocolo, né, e aí vira o processo padrão reprodutivo. Né? Depois de aplicado esse protocolo, eu vou estar informando o diagnóstico, né, a data que foi feito, o diagnóstico, por tipo de diagnóstico, por toque ou por ultrassom, e até o processo de registro de parto, que automaticamente vai ser possível registrar o cadastro da cria e associar ela ao pai.
Bem, essas são as funcionalidades do módulo controle pecuário. Todos os relatórios relacionados ao controle pecuário estão aqui dentro da opção relatórios, tá? Lembrando somente que eles estão divididos entre pecuária individual e a pecuária de controle em lote, tá? Então aqui você tem registro de atividade pecuária, compra de animais, estatística de morte, relação dos animais, animais que estão com status de mar, gerenciamento de pesagem e desmama, aqui que eu mencionei que é possível você tirar uma estatística de desmama pelas matrizes, com base nas matrizes, consumo de insumo por animal, movimentação, toda a parte relacionada ao controle de lactação, produção, entrada e saída, e também o processo de IATF, inseminação artificial por tempo de serviço, tá? Diagnóstico gestacional, intervalo de parto, parição, acompanhamento das matrizes e análise reprodutiva. Ok? Bom, essas são as funcionalidades que eu tinha que apresentar sobre o módulo de controle pecuário do software de gestão SW Rural.